hidrelétrica de Itaipu é uma das maiores realizações da engenharia humana. Aqui é gerada energia que ilumina boa parte do Brasil e praticamente todo o Paraguai. Mais que um desafio de engenharia humana, Itaipu é referência em produção de energia limpa e também sinônimo de desenvolvimento socioambiental sustentável. Hoje conheceremos as ações da usina que colocam toda a região de Foz do Iguaçu mais perto do futuro. Desde a sua instalação, a Itaipu Binacional assumiu o compromisso de desenvolver a região atingida pela hidrelétrica. Nesse sentido, a empresa investe em várias iniciativas nos municípios vizinhos. São projetos de preservação da natureza, desenvolvimento tecnológico e empreendedorismo. Um desses projetos é o Acelera Foz. O programa é parte de um plano de retomada econômica de Foz do Iguaçu, fruto da parceria de vários setores da sociedade e das instituições públicas da cidade com o Parque Tecnológico de Itaipu. O objetivo é potencializar ações integradas e atrair investimentos, visando tornar Foz do Iguaçu reconhecida como polo de inovação e empreendedorismo. O projeto Acelera Foz se divide em 7 eixos de atuação. Um deles foca seus esforços na realização de obras em setores estruturais da cidade. A partir de conversa alinhada com o governo federal, com o próprio presidente Bolsonaro, a partir de conversa com o governo estadual, com o governador Ratinho, com os municípios lindeiros que do nosso imposto, são 54 municípios, com o governo municipal, o prefeito municipal, de modo que a gente fizesse um trabalho coerente e equilibrado com tudo isso. Daí vieram, então, os investimentos nas obras estruturantes. E aí foram vistas as demandas. A partir de que dinheiro que tinha? Recursos que a gente tinha que economizar. Então, o recurso era, você vai ter que produzir energia, pagar o seu pessoal, pagar todas as necessidades de serviço, e também economizar recursos para investir nessas obras estruturantes. Tendo em mente o potencial turístico da região, Itaipu está comprometida em modernizar os acessos à cidade. Outra melhoria já finalizada é a ampliação da pista de pouso do aeroporto. Com 600 metros a mais de extensão, ela se transformou na maior do sul do país. Para melhorar o trânsito da região, a margem brasileira financia a duplicação da rodovia das Cataratas e a construção da Perimetral Leste, que dará acesso à BR-277, uma das estradas mais importantes do Paraná. No trecho urbano está prevista a revitalização da Avenida das Cataratas e de 34 quilômetros das margens dos rios Iguaçu e Paraná. Além delas, uma segunda ponte ligando Brasil e Paraguai, a Ponte da Integração, está sendo construída. Quando entregue, a nova ligação vai impactar positivamente no fluxo de pessoas e mercadorias entre os dois países. Esse é um projeto já pensado há muito tempo, uma solicitação da cidade, das duas cidades, vai ligar Foz do Iguaçu a Presidente Franco, no Paraguai, com o intuito de desafogar um pouco do tráfego de carga pesada da Ponte da Amizade, mas na sequência vai atender os outros veículos também. O investimento é total da obra com um acesso que vai ligar a BR-277 de 463 milhões de reais. A financiadora é a Itaipu, e o convênio estabelece que o Estado do Paraná faça a fiscalização da obra. A ponte tem extensão total de margem a margem de 760 metros e 470 metros de vão livre, que vai ser o maior vão livre da América Latina. Estas obras somam mais de 1,2 bilhão de reais de investimentos e representam um importante movimento na economia regional. São aproximadamente 1.700 empregos diretos gerados. Mas elas não são as únicas. Na Vila A, uma ciclovia está sendo construída.
Além dela, a obra inclui a construção de calçadas, cercamento, drenagem do solo e instalação de iluminação de LED. Ao todo, Itaipu investe aqui mais de 8 milhões de reais. Ainda na Vila A, o Gramadão é um dos locais mais queridos pelos moradores de Foz. É um ponto de reunião de amigos e famílias e também um local destinado a eventos e shows. O espaço, conhecido pelo seu belo pôr do sol, passará por uma grande reforma. A ideia é transformar o Gramadão em um grande parque de lazer, respeitando o relevo e as características naturais do local. Com 31 mil metros quadrados, o espaço vai receber nova iluminação, arborização, mudanças na concha acústica que permitirão diversos tipos de apresentações ao vivo, além de melhorias no Parque das Crianças e nas barraquinhas de comida. Esta é a primeira grande reforma do Gramadão desde os anos 90, quando foi realizado aqui o primeiro Natal de Foz. Com investimento de 14 milhões, a usina também financia a construção do Mercado Municipal de Foz do Iguaçu. Pronto, o mercado vai ser um novo ponto turístico da cidade, onde produtores locais poderão vender seus produtos. A saúde da população também faz parte dos compromissos de Itaipu Binacional, que além de manter o Hospital Costa Cavalcante, vem investindo em sua modernização. Inaugurado em julho de 1979, o Hospital Ministro Costa Cavalcante foi construído pela Itaipu Binacional inicialmente para atender seus trabalhadores durante a construção da usina. No entanto, o hospital foi muito além de sua missão original e passou a ser referência na região. Além do compromisso com o desenvolvimento econômico, a Itaipu Binacional assumiu a tarefa de resguardar a fauna e a flora da região. A empresa mantém refúgios e reservas biológicas no Brasil e no Paraguai. Um deles é o Refúgio Biológico Bela Vista. Com mais de 35 anos de história, o local ocupa uma área de mais de 1.000 hectares de mata nativa, em sua maioria restaurada. O refúgio também compõe o corredor de biodiversidade do Rio Paraná, que conecta ao Parque Nacional do Iguaçu, às áreas protegidas da Itaipu e ao Parque Nacional de Ilha Grande. O refúgio conta ainda com o maior e mais bem-sucedido programa de reprodução de arpias do mundo, um dos animais mais imponentes da fauna brasileira e que está praticamente em extinção. Então, a Itaipu Binacional, a gente mantém alguns animais, principalmente espécies ameaçadas de extinção, que ocorrem na Mata Atlântica do interior ou ocorriam historicamente, E infelizmente, por haver todo o desmatamento ao longo da Mata Atlântica inteira, algumas espécies entraram em ameaça de extinção. Esses animais perderam suas casas, Então esses animais são reproduzidos, sob os nossos cuidados aqui, para que a gente consiga manter aí uma população geneticamente viável, saudável e em grande número, para que no futuro a gente consiga repovoar algumas áreas onde essas espécies se perderam. A primeira arpia, a Itaipu recebeu de apreensão, foi encontrada numa caixa de papelão, foi trazida para cá, um macho. Com isso, a gente foi atrás de uma fêmea para parear com esse macho para iniciar um programa de reprodução de arpia, que no Brasil tinha pequenas reproduções esporádicas, uma num zoológico aqui, outra em um refúgio ali, e não tinha assim, um programa de reprodução desse animal. Quando se juntou o primeiro casal aqui, com todo um trabalho de comportamento, conseguiu fazer esse casal se reproduzir. E hoje, já nasceram 52 arpias aqui no Refúgio Biológico Bela Vista. Então a gente é conhecido como o maior programa de reprodução dessa espécie mundialmente. Então são 52 arpias já nascidas aqui. E essas arpias são destinadas para outros locais que cuidam e que também têm o objetivo de reprodução, E agora a gente já tem inclusive netos daquela primeira arpia que foi encontrada dentro da caixa de papelão. Na verdade, o refúgio está integrado com toda a área protegida aqui, da empresa. Aqui são 1.920 hectares que estão ligados à faixa de proteção do reservatório, que aí são quase 30 mil hectares de floresta, margeando o reservatório até Guaíra. Então, ele não é uma área isolada, ele é uma área que está conectada a toda a área protegida da empresa. O
local também mantém outras espécies ameaçadas de extinção. Ao todo, são mais de 150 animais protegidos aqui. O espaço possui ainda um viveiro de mudas, responsável por produzir diversas espécies de plantas da Mata Atlântica que são replantadas em áreas de reflorestamento na região. Aqui é o viveiro florestal, onde nós produzimos todas as mudas, né, dos projetos de restauração. Então, a gente tem uma equipe, né, que trabalha desde a coleta de sementes até todo o beneficiamento, né, dessas sementes aqui no viveiro e o plantio. Esse viveiro tem a capacidade para produzir aí, por safra 350 mil mudas. E aí todas essas mudas são destinadas ou para as áreas protegidas da Itaipu ou para projetos, por exemplo, na bacia hidrográfica, na nossa área de abrangência, para a restauração de matas ciliares. O que a gente busca é resgatar os processos ecológicos que acontecem, dentro desse bioma. E isso tem uma interação muito grande com a fauna, da região, e por isso a gente usa esse termo restauração. A ideia é que a floresta, que a gente consiga propiciar com que a floresta, a partir de um determinado momento, possa abrigar seu habitat, de uma fauna endêmica da região. E, ao mesmo tempo, essa fauna contribui para os processos de dispersão de sementes, de toda a cadeia natural. Você já perguntou como será o futuro? Aqui, em Itaipu, essa pergunta é respondida e colocada em prática todos os dias. Através do Parque Tecnológico, a empresa mantém um ambiente de inovação e pesquisa que deixam o futuro ainda mais próximo. Um exemplo é o Laboratório Vivo de Cidades Inteligentes. Uma cidade inteligente é aquela que, por meio da absorção de soluções inovadoras, especialmente ligadas às tecnologias da informação, otimiza o atendimento das demandas de sua população. São soluções de mobilidade, segurança e melhorias na qualidade de vida dos cidadãos. O Centro de Comando de Operações de Cidades Inteligentes foi criado numa parceria do Parque Tecnológico Itaipu com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, com o intuito de ser um ecossistema para instalação, teste e validação de tecnologias voltadas à indústria 4.0. Hoje nós temos aqui tecnologias voltadas a mapeamento aéreo com drones, acompanhamento de obras, reconhecimento facial, luminárias públicas com serviço inteligente. Atualmente essas tecnologias elas ficam em monitoramento aqui no centro, pelos próprios profissionais que são responsáveis por elas. E a gente está sempre buscando atualizar e trazer novas tecnologias para testar e validar aqui no centro. O conceito do laboratório ele é muito interessante para a validação de tecnologias. Então, aqui dentro do PTI as tecnologias elas são aplicadas, O PTI ele tem um conceito muito interessante como uma cidade de pequeno porte. Então, a gente consegue validar soluções que seriam implementadas em cidades maiores, a questão de intérpretes, de condições realmente de uso, como passa por aqui aproximadamente 5.000 pessoas por dia, a gente consegue ter uma coleta de dados bem interessante em relação à aplicabilidade ou não dessa tecnologia. E também todo o contexto tecnológico do parque, seja pelo seu patrimônio humano, seja pelas tecnologias aqui empregadas, a gente consegue fazer um estudo bem tecnológico do que está sendo aplicado e quais são as vantagens delas serem levadas para uma cidade já em caso de uso, O objetivo é que a demonstração dessas tecnologias inovadoras auxilie os gestores públicos no que diz respeito à otimização de gastos públicos em benefício das cidades. A proposta do PTI e da ABDI é que empresas nacionais tragam suas tecnologias para serem testadas nesse ambiente controlado em relação à operação e segurança cibernética dos dispositivos.
Com isso, poderão aumentar sua competitividade por meio da adoção de mecanismos destinados à melhoria da qualidade de seus produtos e serviços. Essa é uma iniciativa que vai atrair muito o interesse não só da população, uma vez que o grande objetivo de qualquer projeto focado em cidades inteligentes é a qualidade de vida do cidadão, mas principalmente para os gestores públicos. O nosso laboratório Vivo, ele recebeu mais de 100 prefeituras nos visitando no ano de 2019. E nós temos certeza que, a partir que a gente desenvolva uma metodologia, um conhecimento de como aplicar isso no ambiente urbano, isso será muito positivo para as nossas cidades em todo o país. Parte dessas tecnologias serão testadas na Vila A, bairro histórico próximo à usina, que serviu de moradia para os barrageiros durante a construção da usina de Itaipu. O projeto chamado Vila A Inteligente vai transformar a região no primeiro bairro público inteligente do Brasil. As primeiras tecnologias instaladas no bairro serão voltadas para a segurança pública, mobilidade urbana e preservação ambiental. A segurança pública envolve melhorias no trânsito, a partir de tecnologias de reconhecimento de imagem. Esse banco de dados será útil para a identificação de veículos e o acompanhamento de pessoas que circulam na região. Em toda a extensão do bairro, está prevista a instalação de semáforos inteligentes para acompanhamento dos principais cruzamentos. Nas paradas de ônibus serão instalados painéis de LED com informações das linhas em circulação pela cidade. Para os carros, a ideia é criar estacionamentos inteligentes que, com sensores, poderão indicar através de aplicativo de celular as vagas disponíveis e ocupadas no bairro. Com a construção de 5 quilômetros de ciclovia, a Vila A Inteligente vai ter também sua frota de bicicletas compartilhadas. Além das bicicletas, Itaipu apoia o projeto Smart Mob, que já está em funcionamento nas instalações da empresa e oferece o compartilhamento de carros elétricos. Aqui dentro do Parque Tecnológico Itaipu, o projeto de compartilhamento de veículos elétricos ele nasceu dado uma demanda da própria Itaipu em querer disponibilizar veículos elétricos para os colaboradores. No caso, a gente fez esse desenvolvimento em março de 2018, onde a gente implantou uma solução tanto de hardware, software e sistema embarcado para que os colaboradores de Itaipu pudessem utilizar de forma compartilhada os Renaults Twizy que ficam aqui dentro dos limites da usina. Hoje estão rodando de forma compartilhada 17 carros, 17 veículos Renault Twizy, e temos aproximadamente 300 usuários ativos fazendo a utilização desses veículos. Os colaboradores eles entram em contato com a área de transportes da Itaipu, onde eles fazem a primeira solicitação. Após fazer um treinamento, poder saber como que vai utilizar os veículos, eles ganham um crachá. Basicamente é um cartão de acesso no qual eles podem chegar até os veículos e ativarem a reserva deles. Todos os usuários eles ganham login e senha para acessar a plataforma e também um aplicativo, onde eles podem estar visualizando no mapa qual que é a localização exata nos veículos. Eles podem fazer essa reserva à distância ou então localmente eles vão até o veículo e simplesmente fazem a solicitação para a reserva. Dessa forma eles podem estar utilizando os veículos Renault Twizy aqui dentro dos limites de Itaipu de forma livre, seja para trabalho ou então para estar resolvendo algum problema pessoal interno aqui dentro da usina. O veículo elétrico em si, ele já veio da montadora. Os carros são da montadora e existem hoje N montadoras que já estão oferecendo os veículos elétricos aqui no Brasil. Entretanto, o parque ele entrou com a tecnologia e o know-how para poder instalar esse sistema de compartilhamento. A gente consegue fazer o monitoramento da posição dos veículos e a gente tem acesso a basicamente todos os dados referentes que aparecem no painel do veículo. Ou seja, à distância a gente consegue controlar a autonomia, o próprio odômetro, que serve para uma manutenção preventiva, por exemplo.
Quando os colaboradores estão fazendo uso desse veículo, a gente consegue monitorar os trajetos aonde essas pessoas foram com os veículos, onde a gente sabe a data, a hora e a velocidade que o pessoal estava naquele exato momento. A gente já conseguiu expandir esse projeto porque ele foi um sucesso aqui dentro da Itaipu e a gente conseguiu replicar ele em Brasília através do projeto VemDF. Hoje, lá em Brasília, foram disponibilizados 16 veículos Twizy para serem utilizados de forma compartilhada pelos servidores do governo do Distrito Federal. Vale ressaltar que esse é um projeto piloto de compartilhamento de veículos elétricos no Brasil. Outro projeto que a gente já conseguiu de forma externa e a gente está expandindo é o projeto VemPR, que ele segue também os mesmos moldes, onde a gente cedeu 10 veículos Zoe, também da Renault, que vão ser utilizados de forma compartilhada pelo governo do estado do Paraná. Ainda na Vila A, está prevista a instalação de totens de segurança para a denúncia de atos criminosos e a criação de um aplicativo em que os moradores poderão, pelo celular, acessar os dados gerados com estas informações. Também estão sendo viabilizados aplicativos de monitoramento da coleta seletiva, dos parâmetros ambientais e do clima da região. Todas essas informações abertas aos moradores do bairro à distância de um clique. Enquanto parte dessa tecnologia ainda está sendo desenvolvida no bairro, parte dessas ideias já vem sendo implantadas na fronteira entre Brasil e Paraguai, em parceria com a Receita Federal. Essas tecnologias são utilizadas no controle das fronteiras, para evitar crimes como contrabando e evasão de divisas. Aqui, o projeto é conhecido como Fronteira Tech. Nós estamos em Foz do Iguaçu, na fronteira com o Paraguai, na Ponte Internacional da Amizade. E aqui é a sala do Centro de Comando Operacional do projeto Fronteira Tech, uma parceria da Receita Federal com a BDI, com o Parque Tecnológico da Itaipu e outros colaboradores, no sentido de desenvolver um projeto de melhoria da fiscalização por meio da utilização de diversas tecnologias, como reconhecimento facial, leitura de placas e mesmo a leitura de sons, busca de sons de tiros. Essa parceria começou por meio da BDI, que nos procurou, nos apresentou um projeto piloto que estava sendo desenvolvido no Parque Tecnológico da Itaipu e eles nos propuseram fazer esse projeto aqui ampliado e adequado às condições necessárias que a Receita precisa, que seria o reconhecimento facial dos viajantes em busca daqueles que estão cometendo algum ilícito aduaneiro e também o reconhecimento de placas com o intuito de identificar caminhões e veículos que por algumas características sejam interessantes que a Receita dê preferência à questão de abordagem. Os recursos humanos dos diversos órgãos, inclusive da Receita, são cada vez mais escassos. Então, se nós pudermos utilizar de tecnologia para melhorar as nossas abordagens, os nossos alvos, isso será, sem dúvida, melhor para o desenvolvimento do nosso trabalho. A ideia desse projeto é selecionar os alvos nos quais a Receita Federal vai atuar aqui neste ponto de fronteira. Ao longo de todos esses anos, muitas águas passaram por aqui. Com elas, muita energia foi gerada para Brasil e Paraguai. Energia que iluminou ruas, alimentou empresas e ajudou a movimentar a economia dos dois países. Embora as águas que passem por aqui nunca sejam as mesmas, continua inalterado o compromisso de levar, através delas, desenvolvimento para paraguaios e brasileiros.